Oi! Tá começando mais um audiobook chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é O Último Jantar, da Shari LaPena. Vamos de descrição da capa do livro? Temos uma mesa de jantar posta com o perfil de uma pessoa. Tudo isso sobreposto sobre um filtro meio verde com azul. O título e o nome da autora está escrito em branco. E na parte inferior temos a seguinte frase: nessa família, todos guardam segredos, principalmente os mortos. E é da mesma autora de O Casal que Mora ao Lado. Espero que vocês estejam bem e animadíssimos para esse livro. Pega o seu chocolatinho e vamos começar. Para os heróis da pandemia, cientistas, equipe médica, trabalhadores da linha de frente no mundo todo, obrigada. Todas as famílias felizes se parecem. As famílias infelizes são infelizes cada qual ao seu modo. Lev Tolstói, Ana Karenina. Prólogo. Há muitas casas caras aqui em Beacon Hill, um enclave nos limites de Aylesford, no Vale do Hudson. Situada na margem direita do rio, cerca de 160 quilômetros ao norte de Nova York, o lugar se parece com Hamptons, mas um pouco menos snob. Há fortunas antigas e novas aqui. No fim de uma longa estrada particular, passando por uma fileira de bétulas, lá está ela, a casa da família Merton, com seu gramado enorme, como se fosse um bolo numa travessa. À esquerda, vislumbra-se uma piscina. Atrás da casa fica uma ravina e árvores nodosas nos limites da propriedade garantem sua privacidade. É uma bela casa de luxo. Está tudo muito quieto e tranquilo, o sol está bem fraco e nuvens correm pelo céu. São 4 da tarde de uma segunda-feira de Páscoa. Em algum lugar, crianças estão terminando de comer seus coelhos de chocolate e ovos embrulhados em papel alumínio, avaliando quanto sobrou e de olho no que resta nas cestas dos irmãos. Mas não há crianças aqui. Elas já cresceram e se mudaram. Não para longe, veja você. Estiveram aqui na noite passada, para o jantar do domingo de Páscoa. O lugar parece deserto, não há carros na entrada. Eles estão trancados na garagem, que comporta 4 veículos. Há um Porsche 911 conversível. Fred Merton gosta de dirigi-lo, mas apenas no verão, quando joga os tacos de golfe no porta-malas. No inverno, prefere o Lexus. Sua esposa, Sheila, tem uma Mercedes branca com interior em couro também branco. Ela gosta de usar um de seus vários lenços Hermès coloridos, verificar a maquiagem no retrovisor e sair para se encontrar com amigos. Mas ela não fará mais isso. Numa casa assim, tão grande e elegante, piso de mármore branco brilhante sob um lustre requintado na entrada, flores de corte em um aparador na lateral, seria de se esperar que houvesse funcionários cuidando da manutenção. Mas há apenas uma faxineira, Irena, que vem 2 vezes na semana. Ela dá duro pelo dinheiro, mas está com eles há tanto tempo, mais de 30 anos, que já faz quase parte da família. Devia ser uma casa perfeita antes de tudo acontecer. Há um rastro de sangue nos degraus cobertos de carpete claro. À esquerda, na bela sala de estar, uma luminária de porcelana está espatifada no tapete persa, lançando uma sombra desfigurada. Um pouco adiante, atrás da mesa de centro de vidro, está Sheila Merton, de camisola, completamente imóvel. Ela está morta, os olhos abertos e há marcas em seu pescoço. Não há vestígios de sangue nela, mas seu cheiro nauseante se espalha por toda parte. Algo terrível aconteceu aqui. Na cozinha ampla e iluminada nos fundos da casa, o corpo de Fred Merton está esparramado no chão sobre uma piscina escura e pegajosa de sangue. Moscas zumbem ao redor da boca e do nariz. Ele foi violentamente esfaqueado diversas vezes e sua garganta está cortada. Quem faria uma coisa dessas? Capítulo 1. 24 horas antes. Dan Merton se ajeita no blazer azul marinho sobre uma camisa social azul clara, com a gola desabotoada e um jeans escuro elegante. Ele se observa no espelho de corpo inteiro do quarto. Atrás dele, sua esposa, Lisa, diz: "Você está bem?" Ele dá um sorriso amarelo para ela através do espelho. "Claro, por que não estaria?" Lisa se vira. Ele sabe que a esposa também não aprecia a ideia de passar o jantar de Páscoa na casa dos pais dele. Ele dá a meia volta e a observa. Sua bela garota de olhos castanhos. Estavam casados havia 4 anos e não foi um período fácil. Mas ela continuou ao seu lado e ele sabe que tem sorte de tê-la. É seu primeiro amor incondicional, a não ser que os cachorros entrem na conta. Ele afasta uma pontada de inquietação. Seus problemas financeiros são uma fonte de estresse, um tema constante de discussão. Mas Lisa sempre consegue convencê-lo de que as coisas vão ficar bem.
pelo menos enquanto ela estiver por perto. No entanto, é quando não está que a dúvida aparece junto com a ansiedade incapacitante. Lisa vem de uma família trabalhadora de classe média, o que foi visto como algo negativo logo de cara, mas ele não se importava. Seus pais são snobs, ele não. Por isso ela nunca nutriu grandes expectativas. Quando se conheceram, nunca tinha ouvido falar dele, porque os dois não frequentavam os mesmos círculos. Ela é a única que consegue aguentar o Dan, ouviu sua irmã caçula, Jenna, dizer para a mais velha, Catherine, quando achavam que ele não estava escutando. Talvez fosse verdade, mas pelo menos seu casamento era um sucesso. Isso não podiam negar. E sua família acabou se afeiçoando a Lisa, apesar de todo o preconceito. Você vai tentar falar com seu pai? Pergunta Lisa, com o rosto apreensivo. Ele desvia o olhar, fechando a porta do guarda-roupa. Se surgiu uma brecha para isso? Dan odeia pedir dinheiro ao pai, mas não consegue mesmo ver a alternativa. Catherine Merton, ela não adotou o sobrenome do marido, espera ansiosamente pelo jantar de Páscoa na casa dos pais todo ano, e por todas as outras ocasiões em que se reúnem para comemorar os feriados na casa exuberante de Broken Hill. Sua mãe usa os pratos especiais e a prataria, e sempre tem um buquê de flores na mesa de jantar, o que faz Catherine se sentir elegante e privilegiada. É a primogênita e a favorita, todo mundo sabe disso. Aquela que deu certo, a única de quem os pais realmente sentem orgulho. É médica, dermatologista, não cirurgiã cardíaca, mas ainda assim médica. Dan acabou decepcionando um pouco, e Jenna? Bem, Jenna é a Jenna. Catherine coloca um brinco de pérolas e se pergunta que surpresa Jenna preparou para eles hoje. Sua irmã caçula mora em uma casinha alugada no subúrbio de Aylesford e está sempre indo para Nova York ficar na casa de uns amigos. Seu estilo de vida é meio misterioso e uma fonte de preocupação para os pais. Dan diz que Jenna está fora de controle, mas Catherine sabe que não é bem assim. A irmã usa o seu estilo de vida como forma de controle. Tem o poder de chocar e não se importa de usá-lo. Jenna não é comportada como Catherine. Não é uma pessoa respeitável ou previsível. Não, ela é rebelde. Quando eram pequenos, ela topava qualquer desafio. Agora, seu pai vive ameaçando cortar sua mesada, mas todo mundo sabe que ele nunca vai fazer isso, porque Jenna acabaria voltando para casa e eles não suportariam isso. A família desconfia que ela esteja envolvida com drogas e promiscuidade, mas eles não fazem perguntas porque não querem saber a verdade. Catherine olha para o espelho da penteadeira quando seu marido, Ted, entra no quarto. Ele passou o dia quieto, sua forma sutil de mostrar descontentamento, embora nunca admita. Ele não quer passar o jantar de Páscoa na casa dos pais ricos de Catherine. Fica irritado com as expectativas dos dois em todo o feriado. Não gosta da tensão que vai crescendo sob a superfície durante essas refeições. Meu Deus, como é que você aguenta? Pergunta toda vez assim que entram no carro para ir embora. Ela os defende. Eles não são tão ruins, retruca sempre, tentando fazer pouco caso enquanto se afastam. Agora, ela se levanta, vai até o marido e dá um beijo em sua bochecha. Tenta aproveitar. Eu sempre tento, responde Ted. Não tenta nada, pensa Catherine, afastando-se. Que merda, eu não quero mesmo fazer isso, diz Jenna para Jake, que está sentado no banco do carona enquanto ela dirige rumo a Broken Hill. Ele veio de trem de Nova York e ela o buscou na estação de Aylesford. Jake vai passar a noite na sua casa. Então encosta o carro, diz ele, sedutor acariciando sua coxa. A gente pode matar o tempo, fumar um baseado, te ajudar a relaxar. Ela o encara, erguendo uma sobrancelha. Você acha que preciso relaxar? Você parece meio tensa. Vai se fuder, diz Jenna, em tom de brincadeira, com um sorriso. Ela continua dirigindo até que encontra uma saída que conhece e a pega de forma abrupta. O carro dá uns trancos pela estrada até ela encostar e parar sob uma árvore grande. Jake já está acendendo um baseado e tragando fundo. A gente vai chegar lá fedendo, comenta Jenna, inclinando-se para pegar o baseado. Talvez isso seja bom. Não sei por que você quer tanto contrariar os seus pais, diz Jake. Eles pagam as suas contas. Eles têm condições, rebate ela. Minha garota rebelde. Ele se inclina para frente e a beija, colocando as mãos por baixo da sua jaqueta de couro preta e do seu top, acariciando-a, já se sentindo meio chapado. Mal posso esperar para ver que tipo de gente te criou. Ah, você vai morrer de rir. Eles são tão certinhos que era para aparecer um púlpito sempre que abrissem a boca.
Duvido que seja tão ruim assim. Ela dá outra tragada e devolve o baseado para Jake. A minha mãe é inofensiva, acho. O meu pai é um escroto. Tudo seria mais fácil sem ele. Pais, eles fodem com a gente, diz Jake, citando errado o poeta Philip Larkin. Ele entende quase tudo errado, pensa Jenna, observando o rapaz através de uma nuvem de fumaça derretendo sob o toque dos dedos dele nos seus mamilos. Mas é divertido e não é ruim de cama, e por enquanto isso basta. E tem a aparência certa, bastante sensual e um tanto rude. Ela mal pode esperar para apresentá-lo à família. Capítulo 2. Rose Cutter fez uma burrice. E ela não para de pensar no que fez e no que tem que fazer agora. Pensa nisso tarde da noite, quando deveria estar dormindo. Pensa nisso no escritório, quando deveria estar trabalhando. Pensa nisso quando tenta se anestesiar vendo TV. A ideia de passar o jantar de Páscoa com a mãe e sua tia Bárbara, fingindo que está tudo bem, parece demais para ela. Sua mãe vai perceber que tem alguma coisa errada, ela percebe tudo. Já disse várias vezes que Rose anda com um ar abatido, que tem perdido peso. Rose sempre tenta minimizar sua preocupação, tenta mudar de assunto, mas tem ficado cada vez mais difícil. Chegou até a visitar menos a mãe, mas não podia faltar ao jantar de Páscoa. Ela fica se observando no espelho. É verdade que suas calças jeans, que antes ficava justa, agora parece larga nela. Decide compensar colocando um suéter vermelho grandalhão por cima da blusa. Vai ter que bastar. Penteia os longos cabelos castanhos, passa batom para tentar dar cor ao seu rosto pálido e esboça um sorriso. Parece forçado, mas é o melhor que consegue fazer. Assim que chega à casa da mãe, tudo aquilo já começa. A preocupação materna, as perguntas. Mas sua mãe não tem como ajudá-la e nunca poderá saber a verdade. Rose vai ter que sair dessa sozinha. Ellen Cutter olha para a filha e balança a cabeça. Olha só você, diz, pegando o casaco dela. Está tão pálida. Bárbara, você não acha que ela está pálida? E é sério, Rose, você está ficando muito magra. Bárbara revira os olhos e sorri para Rose. Para mim você está ótima, não dá bola para sua mãe. Ela se preocupa demais. Rose sorri para a tia e diz. Obrigada, Bárbara. Não acho que estou tão mal, não é? Ela se vira para se olhar no espelho do corredor, ajeitando a franja. Ellen também sorri, mas por dentro está arrasada. E sua irmã lhe lança uma olhadela que confirma que também notou as mudanças na sobrinha, apesar do que disse. Ellen não está imaginando coisas. Rose parece, sim, esgotada. É como se tivesse perdido o brilho nos últimos tempos. Tenta não se preocupar, mas com quem mais se preocuparia? É viúva e Rose é sua única filha. Bárbara não tem filhos, então não há sobrinhos para ela paparicar. Se não fosse por elas duas e por sua amiga Audrey, Ellen estaria sozinha no mundo. Bom, vamos ter um lindo jantar, comenta Ellen. Vem aqui na cozinha, estou prestes a regar o peru. O que você tem aprontado? Ouve Bárbara perguntar a Rose quando elas seguem para outro cômodo. Nada, responde Rose. Só trabalhando. Não é muito a sua cara, diz Bárbara. O que você faz para se divertir? Não está namorando? Ellen olha disfarçadamente para o rosto da filha enquanto cuida do peru. O cheiro da carne assando familiar e reconfortante. Rose era tão popular, mas não fala mais dos amigos ou dos namorados. Só fala de trabalho, trabalho, trabalho. Não, não tem ninguém no momento, responde Rose. Acho que ter seu próprio escritório de advocacia toma muito tempo, reconhece Bárbara com um sorriso. Você não faz ideia. Sabe, tem como equilibrar a vida e trabalho, sugere Ellen, gentilmente. Não, se você é uma jovem advogada, retruca Rose. Mas Ellen fica se perguntando se é só isso mesmo. Audrey Stansky foi derrubada por uma gripe sazonal terrível. Não se deu ao trabalho de tomar a vacina este ano e agora se arrepende profundamente. Em sua casinha modesta, senta-se na cama com seu pijama mais surrado e confortável. Seu cabelo está penteado para trás, preso sob uma faixa, mas, mesmo doente, suas unhas estão perfeitas. Está recostada nos travesseiros e a TV está ligada ao fundo, mas ela não está assistindo. Há uma lixeira ao lado da cama cheia de lenços usados e uma caixa de lenços na mesa de cabeceira, ao lado do porta-retratos da filha, Holly. Está se sentindo péssima, o nariz escorrendo feito uma torneira, o corpo todo doendo. Audrey ia passar o jantar de Páscoa na casa do irmão, Fred, com a família, e estava especialmente animada para o jantar deste ano. Teria aproveitado mais que de costume, sabendo o que sabe.
Vai perder aquela comida deliciosa com todos os acompanhamentos. E o que mais gostava? A torta de limão de Irena. Que lástima. Audrey adora a comida dela. Mas, tirando a gripe, ela tem andado bastante feliz ultimamente. Está na expectativa de receber uma herança. Uma baita herança. É uma pena que alguém tenha que morrer para isso. Ela vai ficar rica. Já não era sem tempo. Capítulo 3. Catherine para na entrada da casa dos pais, com Ted ao lado, um pouco ansiosa. Toca a campainha. Era sempre assim. Tendo que se preocupar com como as pessoas iriam lidar umas com as outras, torcendo sempre pelo melhor. Mas não ia deixar ninguém acabar com seu dia. Ela e Ted têm uma casa adorável em Aylesford, mas nem de longe chega aos pés dessa. Eles têm o tipo de casa que 2 salários, um de dermatologista e outro de dentista, podem bancar. A casa dos pais, onde ela e os irmãos cresceram, está mais para uma mansão. Como a mais velha, gostaria de ficar com ela quando os pais morrerem. Adoraria morar em Burton Hill, vivendo no conforto e na riqueza, recebendo os irmãos para o jantar nos feriados, com os próprios filhos ao redor. É com isso que sonha, e nos seus sonhos nunca está muito velha. Não mais que agora. Com certeza, não tanto quanto estaria se os pais vivessem uma vida longa e morressem de causas naturais. Mas é para isso que servem os sonhos. Por definição, não são realistas. Ela quer a casa e tudo o que tem nela. As louças, as relíquias, a arte. Os pais nunca lhe prometeram a casa, nem nunca deram a entender que a deixariam para ela. Mas não deixariam para Dan. E ele não iria querer, de toda forma. Jenna provavelmente destruiria o lugar e, se não o fizesse, os amigos dela o fariam. E sua mãe jamais sujeitaria os vizinhos ricos a lidarem com Jenna e o estilo de vida dela. Disso Catherine tinha certeza. A porta se abre e ali está sua mãe, recebendo-os com um sorriso. Está usando calças e sapatos de salto altos pretos, uma blusa de seda branca e um lençol hermès laranja e rosa em volta do pescoço. Catherine observa brevemente o rosto da mãe, tentando encontrar traços de como será quando envelhecer. Vê olhos azuis límpidos, uma boa pele e um belo corte de cabelo. A mãe envelheceu bem, mas o dinheiro ajuda. Oi, mãe, cumprimenta, aproximando-se para abraçá-la. Está mais para um abraço educado que carinhoso. Oi, meu bem, vocês foram os primeiros, diz, virando-se para cumprimentar Ted. Entrem, vou servir uma bebida para vocês. Ela vai até a sala de jantar, à direita do saguão, e pergunta. O que vocês querem? Champanhe? Sua mãe sempre serve espumante nos feriados. Claro, responde Catherine, tirando o casaco e o pendurando no nicho do saguão de entrada enquanto o marido faz o mesmo. Eles nunca tiram os sapatos. Ted? Aham, claro, diz, dando um sorriso agradável. Ele sempre começa bem, pensa Catherine. É só depois de um tempo que começa a sentir a tensão. Sheila serve o champanhe nas taças e eles cruzam o saguão com seus espumantes até a sala de estar do outro lado, sentando-se em sofás elegantes, o sol da primavera se esgueirando através das janelas vitorianas. A vista do gramado lá fora é linda, sempre pensa Catherine. E os jardins tinham começado a florescer com narcisos e tulipas. Ela melhoraria o jardim, se fosse seu. Cadê o papai? Está lá em cima, já já ele desce, diz a mãe. Ela dá um sorriso forçado, baixando o tom de voz e pousando a taça na mesa de centro. Na verdade, tem uma coisa importante que eu queria falar com você antes de seu pai descer. Ah, é? Pergunta Catherine, surpresa. Sua mãe faz uma expressão, de inquietação talvez. Catherine não sabe exatamente o que é, mas fica na defensiva. Então a campainha toca. Só pode ser Dan, pensa. Jenna sempre se atrasa. Como se tivesse lido sua mente, a mãe vira a cabeça para a porta de casa e diz: Deve ser o Dan. Ela se vira para atender à porta, enquanto Catherine ergue a sobrancelha para o marido. O que será que ela queria falar? Sussurra para Ted. Ted dá de ombros e beberica seu champanhe. Os dois esperam Dan e Lisa se juntarem a eles na sala de estar. Ela e Lisa trocam um breve abraço, enquanto os homens se cumprimentam com aceno de cabeça. Dan e Lisa se sentam no sofá em frente ao deles, enquanto sua mãe lhes entrega taças de champanhe. Acho que Dan está mais tenso que de costume. Sabe que ele tem passado por dificuldades. Ela se pergunta se sua mãe vai compartilhar o segredo com eles também, seja lá qual for. Mas quando a mãe volta, ela começa a falar de assuntos genéricos e superficiais, e Catherine a acompanha prontamente. A campainha toca outra vez alguns minutos depois. 3 toques curtos e fortes, anunciando a chegada de Jenna. Seu pai ainda não apareceu.
Catherine fica se perguntando, inquieta, se havia algo de errado. Eles ficam na sala, ouvindo a mãe e Jenna na entrada. E quem é esse? Pergunta a mãe. Ótimo, pensa Catherine, irritada. Jenna trouxe alguém. Claro que trouxe. Quase sempre trazia. Da última vez foi uma amiga. E eles passaram a noite inteira se perguntando se era mesmo apenas uma amiga ou uma namorada. Era difícil saber. Todas ficaram um pouco desconfortáveis com o quanto Jenna e a amiga ficavam agarradas uma na outra, mas nunca chegaram a uma conclusão. Catherine faz uma careta para Ted e fica ouvindo. Jake Brenner, responde uma voz masculina, grave e confiante. Bem-vindo à nossa casa, diz a mãe, excessivamente educada, com um leve ar de frieza. Então Catherine ouve os passos pesados do pai descendo a rebuscada escada da frente. Ela se levanta e dá uma boa golada no champanhe, gesticulando com o queixo para que Ted a acompanhe. Ele o faz, relutante, passando a sua taça para a mão esquerda. Seguem juntos para o saguão. Catherine é a primeira a cumprimentar o pai. Assim que ele chega ao pé da escada, aproxima-se para abraçá-lo. Oi, pai. Feliz Páscoa. O pai lhe dá um breve abraço, e quando ela se afasta, diz olá e cumprimenta Ted com um firme aperto de mãos. Nada ali era afetuoso, apenas formal. Dan e Lisa continuam na sala de estar, e a atenção é direcionada para o casal parado na entrada. Catherine repara no delineador preto em volta dos olhos de Jenna e na nova mecha roxa em seu cabelo. Ainda assim ela é linda. Alta e magra, em seu tradicional jeans preto colado, botas de salto alto e jaquetas pretas de motoqueira. Parecia saída da cena musical alternativa de Nova York. E Catherine sente a pontada de irritação de sempre. Ou talvez de inveja. Jamais conseguiria ter um visual desses. Depois lembra que jamais gostaria disso. Tinha o seu próprio estilo. Requintado, clássico, caro. E estava feliz com ele. Refletia quem ela era. Jenna é escultora, e das boas, mas não se dedica o bastante para ser bem-sucedida. Está mais para uma diletante talentosa, uma festeira buscando uma desculpa para ficar em Nova York. Sabe que os pais temem que a cena artística da cidade acabe com ela. Nenhuma das obras de Jenna está à mostra na casa dos pais. Consideram-nas muito obscenas. Catherine sabe que os pais estão numa posição delicada. Querem se orgulhar da filha talentosa, querem que Jenna tenha sucesso, mas sentem vergonha do que aquele talento produz. Jake parece o tipo de pessoa de quem Jenna gostaria. Obscuro, sexy, barba por fazer. Está de jeans, camiseta e jaqueta de couro marrom surrada. De onde se encontra, ao pé da escada, Catherine consegue sentir o cheiro de maconha que exalam. Seu pai olha para os dois com frieza. Oi, pai, diz Jenna, despreocupada. Jake, esse é o meu pai. O rapaz apenas dá um breve aceno e nem sequer se aproxima para apertar a mão dele. É alto e magro, como Jenna, e está à vontade demais para a ocasião, pensa Catherine. Não sabe se portar. Venham comigo, temos champanhe, diz Sheila a caminho da sala de jantar. Fred Merton lança um olhar para Catherine como quem diz: quem diabos é esse cara e o que ele está fazendo na minha casa? Depois, cumprimenta Dan e a esposa. Pouco tempo depois, Dan está de pé na sala de estar bebendo seu champanhe, fingindo interesse nos jardins lá fora. As mulheres estão na cozinha aprontando a refeição para trazê-la à mesa. A antiga babá, Irena, que agora era faxineira, juntou-se a eles, pois foi convidada para o jantar. E para arrumar tudo depois. No sofá que fica em frente à janela da sala de estar, Ted tenta, bravamente, travar uma conversa com um Jake despojado, enquanto Fred, parado ao lado de Dan, ouve. Descobrem que Jake era um artista visual sério, cheio de freelas não creditados que acabam impedindo-o de ter uma obra autoral. Dan não sabe dizer se ele é um grande artista, uma fraude ou apenas um aspirante. Conhecendo a irmã que tem, Jake poderia tanto ser o próximo Jackson Pollock, quanto um babaca que ela conheceu numa festa na noite anterior e resolveu convidar para o jantar da família no dia seguinte. Dan se aproxima do pai e diz em voz baixa: Pai, queria saber se a gente podia conversar depois do jantar, no seu escritório. Ele encara o pai, mas logo desvia o olhar. Sente-se intimidado pelo velho. Como o único filho homem, Dan sempre sentiu uma enorme pressão. Deveria manter a reputação da família, assumir os negócios algum dia. Deu o seu melhor para estar à altura do desafio. Dedicou-se bastante. Mas o pai, que fez milhões na área de robótica, decidiu recente e abruptamente vender a empresa, em vez de deixar Dan assumi-la. O filho tinha feito tudo o que se esperava dele. Trabalhou na empresa em inúmeras posições desde que estava no ensino médio, na expectativa de que tudo aquilo fosse seu um dia.
fez um MBA, ralou muito, mas o pai não gostava do seu jeito de fazer as coisas. Além de ser teimoso e controlador, sempre prometendo algo e depois voltando atrás. A venda da Merton Robotics acabou com Dan. Deixou-o desempregado e perdido, abalando sua confiança. Ele continuava sem saber o que fazer. Isso aconteceu há 6 meses e ele vinha se encalacrando em problemas financeiros desde então. Até agora, a busca por emprego não tinha dado frutos e ele está começando a entrar em desespero. Nunca se ressentiu tanto do pai quanto agora, neste exato momento. É por culpa dele que se encontra nessa situação, e Dan não merecia isso. Ele se pergunta se o pai queria vender o negócio desde o início. Acima de tudo, sou um homem de negócios, disse para Dan no dia em que lhe deu a notícia chocante de que iria vender a Merton Robotics. E dos bons. É um excelente negócio para mim, uma oferta que não posso recusar. Nem sequer havia pensado nas consequências disso para o filho. Agora o pai responde, mais alto que o necessário. Quer conversar sobre o quê? Dan sente uma quentura subir pelo pescoço. Lá se vai a tentativa de ser discreto. Ele nota que a conversa de Jake e Ted é interrompida. Seu pai o humilhava sempre que podia. Fazia isso por diversão. Dan sente o rosto queimar. Deixa pra lá. Não vai mais conversar com o pai hoje. Não tem mais estômago para isso. Não, pode parar com isso, diz o pai. Não comece algo que não vai terminar. O que você queria falar comigo? Quando o filho não responde, Fred diz secamente. Deixe-me adivinhar. Você está precisando de dinheiro. Uma sensação de raiva e impotência percorre seu corpo e sua vontade de socar a cara do pai. Não sabe exatamente o que, mas algo sempre o impedia de fazer isso. Pois é, não vai rolar, declara o pai, cruel. Naquele instante, a voz da mãe anuncia. O jantar está servido. Venham se sentar, por favor. Dan dá de ombros ao passar pelo pai, o rosto queimando, e segue até a sala de jantar. Tinha perdido o apetite. Capítulo 4. Irena faz a maior parte do serviço, trazendo a comida para a sala de jantar silenciosa e eficientemente. Os vegetais, as batatas, os acompanhamentos e os molhos. Enquanto Sheila leva o peru assado em uma travessa decorada, colocando-a com cuidado próximo a Fred, Irena se pergunta quanto tempo mais Sheila vai conseguir fazer aquilo. É uma ave muito pesada e ela não está ficando mais jovem. Teme que um dia Sheila acabe torcendo o tornozelo naquele salto e caia com a ave por cima dela. Fred sempre destrincha o peru, como o homem da casa, levava a tarefa bastante a sério. Ele se levanta e os demais permanecem sentados, esperando. Empunha a faca enquanto conta uma história, parando para enfatizar alguma coisa. Não se importa que a comida esteja esfriando. Ele está na cabeceira da mesa, com Sheila sentada na outra ponta. Catherine, Ted e Lisa estão à sua direita, enquanto Jenna, Jake e Dan à esquerda. Irene está mais próxima à cozinha, espremida na quina da mesa entre Dan e Sheila. Daria muito trabalho, diz Sheila, colocar uma extensão para aumentar a mesa, embora se decidissem por usar uma, o trabalho seria seu. Se Audrey, irmã de Fred, estivesse aqui, eles teriam providenciado a extensão, mas ela não veio, está gripada. Enquanto Fred começa a cortar a ave, Irena fica observando os demais sem que ninguém note. É fácil fazer isso quando se é empregada da família que está ali desde que as crianças usavam fralda. Ninguém lhe dá muita atenção, e ela os conhece bem até demais. Sheila tenta disfarçar um tremor. Claramente está preocupada com algo. Irena sabe dos seus ansiolíticos no armário de remédios no banheiro. É difícil esconder esse tipo de coisa da faxineira. Ela se pergunta por que Sheila começou a tomar esses remédios. Dan está vermelho, como se tivesse sido censurado outra vez, e apenas ele não observa Fred cortar o peru. Jenna trouxe outro brinquedinho. Um homem desta vez. E Catherine? Bom, Catherine está encantada com a porcelana, com os cristais e com o brilho da prataria. É a única que parece estar se divertindo. Ted está se comportando bem. Irena consegue ver o quanto está tentando se controlar. Ela sente uma pontada no coração enquanto os observa. Gosta das crianças e se preocupa com elas, especialmente com Dan, mesmo que tenham crescido e deixado a casa. Não precisam mais dela. A comida é servida e a refeição tem início. Todos começam a comer. A carne vermelha e a branca, o recheio e as batatas gratinadas, o tender frio, os pãezinhos e a manteiga, as saladas e os molhos. E todos conversam como uma família normal. Fred começa a falar do iate novo de um amigo.
Irena percebe que ele está tomando muito vinho, o melhor chardonnay da adega, e que bebe rápido, o que nunca é um bom sinal. Jenna terminou de comer. Ela posiciona o garfo e a faca na diagonal sobre o prato de bordas douradas e corre os olhos pela mesa. Dan está calado. Ela percebe que o irmão não disse uma palavra. Sua esposa, Lisa, sentada de frente para ele, parece preocupada. Jenna desconfia que Dan e o pai já andaram discutindo. Tem uma tensão familiar no ar. Sua mãe parece mais falante que de costume, um sinal de que algo está errado. Sente a mão direita de Jake subindo pela sua coxa por baixo da toalha da mesa. Catherine parece a mesma de sempre. Uma dondoca, como sempre, com suas pérolas e seu marido padrão mastigando educadamente ao lado. Seu pai não parou de beber vinho e parece estar pensando em alguma coisa. Ela conhece aquela cara. Então ele começa a dar batidinhas em sua taça com o garfo para chamar a atenção de todos. Sempre faz isso quando tem um anúncio a fazer, e ele é o tipo de homem que adora fazer anúncios. Um ego enorme. Adora lançar uma bomba e ficar observando a reação das pessoas. Era como conduzia os negócios e, pelo visto, como lidava com a família. Agora, todos os olhos se voltam para ele apreensivos, inclusive os de Dan. Jenna sabe que o irmão já tinha passado por maus bocados. Com certeza não tem como o pai piorar as coisas para ele. Então, talvez seja a vez dela. Ou de Catherine. Sente-se tensa. Preciso contar algo para vocês, diz o pai, encarando cada um ao redor da mesa. Jenna percebe que Catherine está olhando para ela como se estivesse pensando a mesma coisa. Sou eu ou você? O pai leva todo o tempo do mundo, prolongando o desconforto de todos. Então diz: sua mãe e eu decidimos vender a casa. Era a vez de Catherine, então. Jenna olha de relance para a irmã, que parece ter levado um soco no estômago. É claro que ela não esperava por isso e ficou desnorteada. Seu rosto está paralisado, sua expressão murcha. Bem, pelo visto ela não vai herdar a casa. Jenna tenta encarar a mãe, mas Sheila está olhando para baixo, evitando os olhos da filha. Então era por isso que Sheila estava toda falante, pensa Jenna. Sabia o que estava prestes a acontecer. A filha caçula sente uma onda de raiva. Como ele podia ser tão ruim? Por que sua mãe deixa que ele se safe dessas coisas? Catherine tenta se recompor, mas não consegue convencer ninguém. Mas por que vocês vão vender? Achei que adorassem essa casa. É grande demais para nós dois, responde Fred Merton. A gente queria algo menor. Esse lugar dá muito trabalho. Como assim, trabalho? Questiona Catherine, com a voz mais alta e a raiva transparecendo. Não são vocês que cuidam da casa. Vocês têm uma empresa que cuida da jardinagem, outra que cuida da remoção de neve e Irena cuida da limpeza. Que trabalho vocês têm? O pai olha para ela como se apenas agora notasse o seu aborrecimento. Por quê? Você queria a casa? Jenna nota o rosto pálido de Catherine corar. É só que a gente cresceu nela, é a casa da família. Nunca achei que você fosse do tipo sentimental, Catherine, diz o pai, enchendo a taça casualmente. O rosto de Catherine agora está vermelho de raiva. E quanto a Irena? Pergunta, olhando para sua antiga babá do outro lado da mesa depois de volta para o pai. O que tem ela? Diz, como se a mulher não estivesse à mesa, como se nem sequer estivesse no recinto. Vocês vão demiti-la? O pai pousa a taça na mesa, fazendo barulho, e diz: acho que ela vai continuar com a gente, mas com uma carga horária menor. Mas Catherine, ela só vem aqui 2 vezes na semana, não é como se fosse morrer por isso. Mas ela é parte da família. Jenna olha disfarçadamente para Irena. Ela está imóvel observando Fred, mas há um brilho em seus olhos. Catherine tem razão, pensa Jenna. Eles sem dúvida devem algo à mulher. Ela praticamente os criou. Desculpa se estou frustrando as suas expectativas, diz o pai, não parecendo nada arrependido. Mas a decisão já está tomada. Eu não nutria nenhuma, responde Catherine, sarcástica. Que bom, porque me deixe falar um pouco sobre expectativas. É melhor não criá-las. Você só acaba se decepcionando. Como quando eu esperava que Dan assumisse os negócios da família, mas acabei decidindo vender a empresa para não deixar que ele a levasse à falência. Lisa engasga. Dan olha para o pai, pálido, a boca apenas um traço sombrio. A mãe balança a cabeça de forma quase imperceptível, como quem diz para o marido não fazer aquilo. Ele a ignora como de costume. É fraca demais para o marido. Sempre foi, pensa Jenna. Houve momentos em que todos a odiavam por isso, por não defendê-los nem protegê-los.
Mesmo agora, é como se a mãe nem estivesse ali. Ele tomou essa decisão sem consultá-la, não importa o que lhe diga. Jenna consegue sentir Jake ao seu lado assistindo a tudo, constrangido. A mão dele não está mais na sua coxa. Mas seu pai está apenas começando. Feliz Páscoa para todos. Essa será memorável. E Jenna? Diz Fred, voltando o olhar duro para ela. Ela fica aguardando. Já havia sido objeto da fúria dele antes. Não ia se encolher. Era só um valentão. Um valentão de merda. Todo mundo sabe disso. Também esperávamos tanto de você, diz, inclinando-se em sua direção e a encarando. E esse talento todo? Que desperdício. Quanto tempo mais você espera que eu te banque? A arte pode ser demorada, diz para ela. Você é uma tremenda decepção, diz, com desdém. Jenna finge ignorar, embora ouvir aquilo a machuque. Como pais, também tínhamos expectativas. É uma via de mão dupla. A gente esperava mais dos nossos filhos. Esperava sentir orgulho de vocês. Você devia sentir. Explode Catherine. Tem muita coisa de que se orgulhar, só que você não vê, nunca viu. Ele responde com desdém. Verdade. A gente tem orgulho de você, Catherine. Você, pelo menos, é médica. Mas onde estão os meus netos? Um silêncio abrupto e o choque pairam no ar. Não acredito nisso, diz Ted, surpreendendo a todos. Ele se levanta de repente. Vamos embora. Ted segura o cotovelo de Catherine, que levanta sem conseguir encarar ninguém. Eles deixam a mesa, juntos, e passam por trás de Fred em direção ao saguão. Isso? Fujam, diz Fred. Muito maduro. Sheila arrasta sua cadeira e sai correndo atrás de Catherine e Ted. Os demais continuam sentados, ainda desnorteados. Então Dent se levanta e, jogando o guardanapo como se fosse uma luva, também deixa a mesa, com Lisa correndo atrás dele. Também estamos indo, avisa Jenna. Ela se levanta e Jake a acompanha, obediente. Iam todos ficar sem sobremesa. Da entrada, Jenna se vira e olha para a sala de jantar. Irena já tinha sumido na cozinha, mas o pai continuava sentado à cabeceira da mesa, virando uma grande taça de vinho. Ela o despreza. Jenna dá as costas para ele. Catherine está colocando o casaco enquanto a mãe tenta fazer com que espere, até ela separar um pouco de torta para a filha levar para casa. Não, mãe, não precisa, a gente não quer torta, diz Catherine. Obrigada pelo jantar, Sheila, agradece Ted. Os dois atravessam a porta o mais rápido possível. Dan dá um beijo apressado na bochecha da mãe, e ele e Elisa também saem quanto antes. A porta se fecha atrás deles. Então, do nada, Irena vem da cozinha para o saguão, coloca o casaco e sai sem dizer uma palavra, enquanto Sheila a observa calada, em choque. Então restam apenas Jenna e Jake, sozinhos na casa com os pais. Jenna muda de ideia. Ela se vira para encarar o pai. Capítulo 5. De alguma forma, Catherine consegue chegar ao carro de Ted sem ter um colapso nervoso, mas assim que se senta no banco do carona e aperta o cinto, as lágrimas começam a rolar. Ted se vira para ela, preocupado. Aproxima-se e a puxa para perto, tentando confortá-la. Por um tempo, ela aperta o rosto contra o peito dele. Aquele comentário. Vinham tentando ter um bebê havia quase 2 anos. Era um assunto delicado. Seu pai não sabia, mas devia ter imaginado. Ele é tão cruel, pensa Catherine, e adora encontrar os pontos fracos das pessoas. E a casa? Ela está furiosa com a venda. Não era porque dava muito trabalho. Ele só está vendendo para que a filha não fique com ela, assim como vendeu a empresa para que Dan não a assumisse. Ela se afasta de Ted para que ele possa dirigir. Ele aperta o cinto e dá partida no carro, saindo de ré. Manobra o carro e acelera pela entrada de veículos, o motor roncando. Pela primeira vez, ela está tão ansiosa para ir embora quanto o marido. Respira fundo e diz: Você tem razão, não sei como aguento isso, embora hoje tenha sido bem pior que o normal. O seu pai é um escroto de merda, sempre foi. Eu sei. E a sua mãe? Pelo amor de Deus, qual o problema dela? Ela não tem nenhuma fibra. Os dois sabem a resposta dessa pergunta. Sinto muito pela casa, diz Ted, ao se acalmar e desacelerar o carro. Sei o quanto queria ficar com ela. Ela fica olhando para a estrada pelo para-brisas, arrasada. Não consegue acreditar que não vai herdar a casa. Era isso que ela queria te contar? Pergunta Ted. O quê? Quando a gente chegou, a sua mãe disse que precisava falar contigo sobre alguma coisa. Não faço a menor ideia. Sua família parece a porra de um novelão.
O que mais poderia ser? Talvez ela esteja doente, sugere Catherine. Talvez por isso estejam vendendo a casa. Lisa não quer nem perguntar. Teme o que pode acabar descobrindo. Mas a caminho de casa reúne coragem para perguntar a Dan. Você chegou a falar com seu pai antes de... Não, diz o marido, ríspido. Depois olha para ela e abranda a voz. Até tentei, mas ele não estava no clima. Se eu soubesse o que estava por vir, nem teria tentado. Ela olha pela janela enquanto o marido dirige. Ele é um escroto, comenta, irritada, sabendo que o marido está pensando a mesma coisa. Lisa sente pena de Catherine. Ele foi horrível com a filha. Mas por mais que se sinta mal por isso, uma pequena parte sua está feliz. Ou talvez aliviada. Porque, pelo menos uma vez, ele se voltou contra um dos outros filhos. É reconfortante. Faz com que não pareça tanto que Fred vendeu a empresa por culpa de Dan. Lisa tinha tentado se manter otimista, mas estava difícil nos últimos tempos. Ver o marido à deriva, desempregado, sem rumo. Ele tinha feito burrice com os investimentos deles. Dan era ou não um bom homem de negócios? Ela não sabe mais, mas tem suas dúvidas. Quando se casou com ele 4 anos antes, Dan tinha um bom cargo na empresa de Fred, com um salário generoso, bônus e um futuro promissor. Não era feliz lá. O pai dele tornava a vida no trabalho um inferno. Mas eles achavam que Fred iria se aposentar e Dan tocaria a empresa um dia. O mundo seria deles. Quando Fred vendeu a empresa há alguns meses foi como uma morte. E Dan ainda não tinha superado o luto. Lisa fez o melhor para consolá-lo e dar apoio, para ajudá-lo a encontrar um novo caminho. Mas ele sempre sofreu com a depressão. E desde que a empresa foi vendida, a coisa só piorou. Havia dias em que ela nem conseguia reconhecer o marido. Agora ela diz. Foi um golpe baixo, isso dos netos. Foi, concorda Dan. Você acha que seu pai sabe que eles estão com dificuldades de engravidar? Duvido. Não é como se Catherine fosse contar isso para ele. Talvez tenha falado com a minha mãe, mas teria feito com que ela prometesse guardar seu segredo. Catherine me confidenciou isso. Disse que não ia contar para sua mãe, mas fico me perguntando se não acabou falando. Dan olha para ela de relance. Ela te contou porque você é gentil, mas não contaria para eles. Deve ter sido um chute dele. Lisa fica em silêncio por um tempo. Ela queria a casa, não queria? Dan faz que sim com a cabeça. Sempre quis. Para mim, tanto faz, não estou nem aí. Para mim, a casa podia muito bem pegar fogo, que não faria diferença. Sua voz se torna sombria. Não é como se a gente tivesse um monte de lembrança feliz lá. Ela o observa com mais atenção. Você está bem? Um carro vem na direção deles. Ele passa e a estrada à frente fica livre outra vez. Estou, responde Dan, segurando o volante, tenso. Certo. Ela o observa, preocupada. O que eles vão fazer? Estavam contando que o pai de Dan nos emprestasse um dinheiro para segurarem as pontas até que o marido conseguisse resolver as coisas. Mas agora não existe a menor chance disso acontecer. Capítulo 6. Em casa, Dan e Lisa conversam por um tempo. Depois ela vai ler um livro no quarto de leitura. Dan não a acompanha. Não consegue ficar parado nem se concentrar. Não tem conseguido se concentrar em quase nada nos últimos dias que não sejam seus problemas. Pensa neles o tempo todo, obcecado, sem tirar nada de produtivo disso. Agora, depois do que aconteceu na casa dos seus pais, sente necessidade de fazer algo drástico, definitivo. Qualquer coisa que colocasse um ponto final nessa história. Mas não compartilha esses pensamentos. Serve-se de uísque na sala de estar e fica andando de um lado para o outro, impaciente. Nem se dá o trabalho de acender as luzes e a sala vai escurecendo aos poucos. Não consegue ver um novo começo. Ainda se sente em choque. Não se recuperou da dor de ouvir o pai dizer que ia vender a empresa. No primeiro momento, torceu para que os novos donos o mantivessem no cargo, pelo menos por 1 ou 2 anos. Chegou a nutrir, por um breve período, um desejo de ascender na empresa que o pai tinha vendido e levá-la a novos patamares. Mas disseram que seus serviços não seriam necessários, e aquela foi a segunda apunhalada. Seu pai desdenhou. O que você esperava? Lisa não lidou bem com isso, embora tenha tentado bravamente fingir que sim. Ela sempre foi seu maior suporte. Se ele não arrumar logo um emprego que pague bem, vão ficar encrencados. Ele tem um MBA, tem bastante experiência, precisa de um cargo executivo e isso não é algo que dê em árvore. Não podia simplesmente trabalhar num lava-rápido.
No outono passado, cometeu o erro de tirar uma boa soma de dinheiro da carteira de investimentos deles, contrariando seu consultor financeiro, para financiar o imóvel para terceiros, e esse negócio prometia uma taxa de lucro bem maior. Mas então seu pai vendeu a empresa e ele ficou desempregado. E diferentemente dos seus investimentos anteriores, que tinham certa liquidez para movimentação, não podia sacar o dinheiro antes do vencimento contratado. E agora seu pai o estava sacaneando outra vez. Nem sequer lhe daria um empréstimo de curto prazo. Só existe uma coisa que o faz seguir em frente, que lhe dá esperança no futuro. A herança que terá direito. Mas quanto tempo ainda até isso acontecer? Ele precisa de dinheiro agora. Os pais valem uma fortuna. Em seus testamentos, o dinheiro é dividido igualmente entre os 3 filhos. Pelo menos foi isso que Dan e os irmãos foram levados a acreditar. Embora os pais sempre tenham tido seus preferidos, e Catherine claramente era a filha favorita. Dan é de quem menos gostam, tinha certeza disso. Eles sempre fazem um estardalhaço por causa de Jenna, mas ele sabe que a irmã vem logo depois de Catherine, a caçula linda e talentosa, apesar do comportamento terrível. Se o pai fosse um pai normal e não um escroto, Dan poderia pedir um adiantamento da herança. É isso que um pai de verdade faria. Poderia então, quem sabe, começar o próprio negócio. Mas não, nem o maldito empréstimo do pai ele consegue. Seu pai arruinou a sua vida e gostou de ter feito isso. Dan afunda em uma poltrona, ficando no escuro por um bom tempo, remoendo sua citação de merda. Por fim, se levanta e, indo até o quarto de leitura, diz para Lisa: "Vou sair para dar uma volta de carro." Costuma fazer isso à noite. Ajuda a espairecer. Algumas pessoas correm. Ele gosta de dirigir por aí. É reconfortante. Ajuda a apaziguar algo dentro dele. Ela põe o livro de lado. "Por que você não sai para caminhar?" sugere. "Posso te fazer companhia." "Não", insiste ele, balançando a cabeça. "Pode continuar com seu livro. Não precisa me esperar acordada. Só quero espairecer um pouco." Quando se senta no carro, ele dá a partida e desliga o celular. Lisa ouve o barulho da porta de casa e volta a ler seu romance, mas logo o põe de lado outra vez. Não consegue se concentrar. Gostaria que Dan não dirigisse à noite assim, ainda mais depois de beber. Por que ele faz isso? Por que prefere sair para dirigir em vez de ficar com ela? Ela sabe que é um hábito, que aquilo o ajuda a se acalmar, mas preferia que ele encontrasse outra forma de lidar com o estresse. Caminhadas ou corridas seriam melhores do que sair por aí de carro. Eles tinham uma bicicleta ergométrica em perfeitas condições no porão. Por outro lado, ela entende a ansiedade dele, também está estressada. Se Fred não emprestar dinheiro logo, eles estarão numa enrascada em pouco tempo. Se pelo menos Dan tivesse conseguido outro emprego, não estariam nessa situação. Lisa também fez faculdade. Poderia arrumar alguma coisa, mas quando sugeriu isso, ele pareceu magoado. Não gostava da ideia. Era orgulhoso. Orgulho esse que não estava sendo de grande ajuda agora. Uma vez que começa a se preocupar, não consegue voltar atrás. Não sabe como anda a busca dele por emprego, porque ele não se abre com ela, e quando faz alguma pergunta, ele responde de maneira vaga. Lisa sabe que o marido assinou um contrato com uma empresa de consultoria de recrutamento para cargos executivos, e que conseguiram umas entrevistas para ele, mas não surgiu quase nada depois disso. Dan passou semanas mexendo no currículo em seu escritório, no andar de cima, mas ela consegue contar nos dedos de umas das mãos as vezes em que ouviu colocar um terno para uma entrevista. Eram conversas iniciais para avaliar se Dan tinha o perfil da empresa. Lisa não sabia se ele havia passado para uma segunda fase dessas entrevistas. Por que a empresa de recrutamento não liga mais? As coisas estão mesmo lentas, como Dan diz? Ela põe a coberta quentinha de lado, se levanta e deixa o quarto de leitura. Vai até o andar de cima e entra no escritório do marido no fim do corredor. Era o espaço privado dele. Nunca tinha feito algo assim antes. Não era de bisbilhotar. Sabe que está passando dos limites, mas não consegue se conter. Ela acende a luminária na mesa, em vez de a luz do escritório, caso o marido acabe voltando para casa de repente. O notebook está fechado. Ela o abre, mas não faz ideia de qual é a senha. Acaba desistindo e baixando a tampa. Vê a agenda dele na mesa e a puxa para perto. Olha a data de hoje, domingo 21 de abril. As páginas da última semana estão todas em branco. Vira a página, nada registrado para a semana seguinte. Continua virando as páginas. Nenhuma reunião, apenas uma consulta com o dentista dali a 3 semanas. Então, começa a olhar os dias anteriores. As páginas também estão em branco. Mas Lisa podia jurar que o marido tinha ido a algumas entrevistas, pelo menos 2, em março.
Lembra-se claramente de ele colocando o terno cinza, todo elegante, e saindo logo depois. Também se lembra de quando ele saiu de terno azul marinho, as 2 vezes no último mês. Mas não há nenhum registro disso na agenda. Talvez ele não anotasse essas coisas. Talvez esteja no celular. Ela olha os meses anteriores. Há apenas 2 compromissos marcados, os 2 com a empresa de recrutamento. Lisa se lembra do quão esperançosa estava de que o marido conseguiria um bom emprego, e melhor ainda, que não seria com o pai. Ela volta a atenção para a agenda outra vez. Não tem mais nada além desses 2 encontros iniciais com a empresa de recrutamento há quase 6 meses. Sente um aperto no peito. Será que Dan vinha mentindo para ela? Que tinha colocado seus melhores ternos e gravatas e levado sua maleta cara e elegante para ir tomar café sozinho por algumas horas? Quando Catherine e Ted voltaram para casa depois daquele jantar de Páscoa horrível, ficaram fazendo maratona de série na Netflix para tentar se desligar um pouco. Agora que os créditos começaram a passar na tela, Ted se vira para a esposa e pergunta se ela gostaria de ver alguma outra coisa. Ele acha que ela ainda parece muito irritada para ir dormir. Não estou cansada, responde ela. Nem eu. Quer que eu faça um drink para você? Ela faz que não com a cabeça, recusando. Não, mas pode fazer para você se quiser. Não, não vou beber sozinha. Estou me perguntando, diz ela, se tinha mais alguma coisa que a minha mãe queria me contar. Ele nota o tom de preocupação em sua voz. Que Páscoa mais horrorosa, pensa. Então diz, paciente. Por que você não vai lá amanhã para se encontrar com ela? Vai ser segunda-feira de Páscoa e você vai estar de folga. Aí descobre o que era. Não adianta ficar remoendo isso hoje. Mas ele conhece a esposa. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, não tira mais. Ela não vai esquecer. Catherine às vezes fica um pouco obcecada com as coisas, como com a gravidez. Mas Ted ouviu que as mulheres às vezes ficam assim quando não conseguem engravidar. Ficam obcecadas com o relógio biológico. Ele pensa em como os últimos meses tinham sido para a esposa. O monitoramento dos ciclos, tendo que correr para a clínica de fertilidade de manhã cedo antes do trabalho. As coletas de sangue, o acompanhamento de seus folículos ovarianos. O papel dele nisso tudo nem de longe era tão desgastante. Só tinha passado pela situação constrangedora de ter que fornecer uma amostra de sêmen para o teste. Nos primeiros 3 meses de monitoramento do ciclo, munidos do conhecimento do momento perfeito, eles tentaram conceber da forma tradicional, em casa, na cama. Mas no último mês eles recorreram a algo mais. Tentaram inseminação artificial pela primeira vez. Ted foi fornecer outra amostra no momento necessário, mas tirando isso, não havia muito que pudesse fazer. Ele torce para que isso funcione e que essas intervenções todas acabem logo, antes que se tornem ainda mais invasivas. No mínimo, estava atrapalhando a vida sexual deles. Acho que vou ligar para ela, diz Catherine, interrompendo seu devaneio. Está tarde, Catherine, já passou das 11. Eu sei, mas ela ainda não deve ter dormido. Ela sempre lê à noite. Ele fica observando enquanto a esposa pega o celular na mesa de centro e liga para a mãe. Torce para que seja uma ligação curta, reconfortante e que possam se deitar depois. Mas Sheila disse que era algo importante. Ele tenta se convencer de que era sobre a venda da casa e que não tem mais nada além disso. Ela não atende, diz Catherine, virando-se para o marido, preocupada. Talvez eles tenham ido se deitar e ela tenha deixado o celular no primeiro andar. Tenta ligar para o fixo. Catherine faz que não com a cabeça. Não, não quero correr o risco de falar com meu pai. Ela parece ponderar algo. Acho melhor ir até lá, conclui. Catherine, meu bem, intervém Ted. Não precisa disso. Ela só deve ter deixado o celular em outro lugar. Você sabe como a sua mãe é. Mas ela parece preocupada. Provavelmente ela só queria falar com você da casa. Isso pode esperar até amanhã. Mas Catherine diz. Acho que vou dar uma passadinha lá. Sério? Ela se aproxima de Ted. Não vou demorar. Só quero conversar com a minha mãe. Ver o que ela queria me dizer. Senão não vou conseguir dormir. Ele suspira. Quer que eu vá contigo? Ela faz que não com a cabeça e o beija. Não, por que você não deita logo? Parece cansado. Ele a observa sair. Depois que o carro dela some na rua, ele se afasta da porta e quando está prestes a subir a escada, nota que a esposa esqueceu o celular na mesinha do hall de entrada. Capítulo 7. O investigador Hayes, da polícia de Aylesford, estaciona na entrada de veículos, estudando a mansão diante de seus olhos. É uma terça-feira, após o feriado de Páscoa, pouco depois das 11, e a polícia foi chamada para o que tinha sido descrito como um banho de sangue.
A investigadora Barr, sua parceira, está ao seu lado, acompanhando seu olhar. Às vezes, ter muita grana pode ser um mau negócio, comenta ela. O lugar está agitado. A ambulância, a polícia e os médicos legistas chegaram todos há poucos minutos. A cena do crime foi isolada com fita amarela. A imprensa começou a se reunir nos limites da entrada de veículos e logo, com certeza, os vizinhos vão aparecer. Um policial fardado da ronda se aproxima. Bom dia, investigadores. Hayes o cumprimenta com aceno de cabeça. A área está isolada, avisa o policial. Pode continuar, diz Hayes. As vítimas são um casal de idosos, Fred e Sheila Martin. Uma na sala e a outra na cozinha. Moravam sozinhos. O policial olha de relance para a investigadora Barr, com certeza notando a pele viçosa e os olhos azuis ainda cheios de brilho. Hayes dá um leve sorriso. Sabe que o estômago de Barr é mais forte que o da maior parte das pessoas. Ela tem um interesse por cenas de assassinatos que beiram macabro, o que acaba sendo útil. Mas ele se pergunta o que vai acontecer se um dia ela constituir família. A investigadora tem apenas 30 anos. Será que vai continuar colocando fotos de corpos e cenas de crimes na parede da cozinha? Ele espera que não. Hayes é casado e tem 2 filhos, e se fizesse algo assim em casa, sua esposa daria entrada no divórcio. Ele tenta manter um equilíbrio, não levando o trabalho para casa, mas nem sempre consegue. A faxineira encontrou os 2. Ela ligou para a emergência hoje às 10h39. Está na viatura, se quiserem falar com ela, diz o policial, indicando com o queixo o carro e depois se virando para Hayes. Parece que eles morreram há um tempo. Certo, obrigado. Hayes e Barr não se ocupam da faxineira por enquanto e entram na casa. Há outro policial parado na entrada, registrando quem entra e quem sai. Pede que tenham cuidado com as pegadas de sangue. Os investigadores calçam propés, colocam luvas e entram no saguão. Assim que o faz, cauteloso, Hayes sente cheiro de sangue. Ele olha ao redor, lentamente, tentando se orientar. Há algumas pegadas de sangue frescas vindo da cozinha, que fica no fim da casa, e do corredor, vindo em sua direção, ficando mais fracas perto da entrada. Outras pegadas de sangue, menos nítidas, parecem vir da cozinha e subir pelos degraus acarpetados da escada. Olha para a esquerda, na direção da sala de estar, e nota uma luminária quebrada no chão. Depois dela, um perito está ajoelhado perto do corpo de uma mulher. Evitando as pegadas de sangue, Hayes vai até lá e Barr o acompanha. Ele se agacha ao lado do perito. A vítima estava de camisola e com um hobby leve. Ele vê as marcas no pescoço da mulher, os hematomas, os olhos salpicados de manchas vermelhas. Estrangulamento, comenta Hayes. O perito confirma com a cabeça. Alguma pista do que foi usado para estrangulá-la? Ainda não, responde o outro homem. Acabamos de começar. Hayes nota que o dedo anelar da mulher estava nu e que há um celular jogado sobre a mesa de centro, depois se levanta. Espera enquanto Barr observa bem a cena e fica tentando imaginar o que teria acontecido ali. A mulher abre a porta, pensa. Nota que cometeu um erro, sai correndo para a sala. Há uma briga. Por que o marido não ouviu nada? Talvez estivesse dormindo no andar de cima e o som da luminária caindo e quebrando tenha sido abafado pelo carpete grosso. Barr se levanta, depois de analisar o corpo, e os 2 retornam para o saguão. Dali, Hayes observa a sala de jantar. Vê que as gavetas do buffet estavam abertas e dependuradas. No fim do longo corredor que vai do saguão direito para os fundos da casa, ele nota pessoas de roupas brancas se movendo pela cozinha. Ele anda em silêncio com seus propés, rente à parede para evitar as marcas de pegadas com sangue, e Barr segue logo atrás. É de fato um banho de sangue. A cena e o cheiro o atordoam brevemente. Por um instante ele prende a respiração. Olha de relance para a parceira, que absorve toda a informação com seus olhos argutos. Depois ele se concentra na cena diante de si. Fred Martin está deitado de bruços no chão da cozinha, a cabeça virada para o lado, seu pijama ensopado de sangue. Foi esfaqueado várias vezes nas costas e sua garganta parece ter sido cortada. Hayes tenta contar os ferimentos de faca o melhor que pôde, debruçando-se sobre o corpo. Há no mínimo 11. Um crime brutal e violento. Um crime passional, talvez, e não um roubo. A não ser que se tratasse de um ladrão com uma raiva não resolvida. Meu Deus, resmunga. Ninguém os teria ouvido gritar daqui. Ele olha para cima e reconhece o rosto de May Banerjee, líder da equipe forense, uma investigadora bastante qualificada. Tem ideia de há quanto tempo eles estão aqui? Pergunta Hayes. Diria que no mínimo um dia, responde Banerjee. Vamos saber melhor depois das necrópsias, mas acho que foram mortos entre a noite de domingo e a manhã de segunda. Algum sinal da arma do crime usada nele? Pergunta, enquanto corre os olhos pela cozinha. Não há nenhuma faca ensanguentada à vista. Ainda não.
Ele tenta decifrar o que poderia ter acontecido. Barr continua estudando o caso em silêncio. Há uma quantidade enorme de manchas de sangue nas paredes, no teto, na ilha da cozinha. Hayes olha para o chão manchado e para os rastros de sangue que saem do cômodo. O que você acha que foi? Pergunta a Banerjee. Meu palpite é que o assassino usou meias grossas, talvez mais de um par, e não estava de sapato. Talvez estivesse com propés. Assim a gente não teria como conseguir pegadas confiáveis, nem mesmo um tamanho preciso de sapato, diz. E Hayes faz que sim com a cabeça. Dá pra ver que ele foi até o armário debaixo da pia, tem um monte de sangue ali. Ele entrou na sala de jantar, vindo dali. Ela aponta para a entrada da cozinha que dá direto para a sala de jantar, separada da entrada principal. Ele também foi até o escritório, que fica afastado da cozinha, diz, indicando com a cabeça o outro lado da casa. E ele foi para o corredor e subiu a escada. Parece que revirou a casa depois dos assassinatos, tentando encontrar dinheiro e coisas de valor. Depois saiu pelos fundos. Dá para ver as manchas de pés e tem sangue na maçaneta traseira e no pátio. Tem uma mancha de sangue na grama dos fundos, onde provavelmente trocou de roupa. Depois disso, não tem mais nada. Como ele entrou na casa? Algum sinal de arrombamento? Ainda estamos investigando o perímetro, mas nada de muito claro até aqui. A faxineira disse que a porta da frente não estava trancada quando chegou, então talvez a vítima, a mulher, tenha aberto a porta. Ela se vira para a pia sob a janela. Há pegadas bem nítidas e frescas indo do corpo até a pia e depois até a entrada. São da faxineira. As vítimas estavam de pijamas. Provavelmente já tinham se deitado, imagina Hayes. Sheila Merton deve ter colocado o hobby e descido para abrir a porta para o assassino. Ela claramente morreu primeiro, já que o assassino não a sujou de sangue. E ele estaria ensopado depois de assassinar o marido dela. Eles precisam descobrir o que exatamente foi roubado. A faxineira pode ajudar com isso. O que você acha? Pergunta Hayes, voltando-se para Barr. Parece violento demais para um roubo. Quer dizer, era necessário esfaquear o cara tantas vezes? Questiona Barr, olhando para o corpo todo furado no chão da cozinha. Talvez tenha sido forjado para parecer um roubo, mas não seja nada disso. Hayes concorda, balançando a cabeça, e Barr continua. E capricharam no homem, comparado com a outra vítima. Me parece que exageraram. O que indica que o ódio era contra ele, não ela. Talvez. E ela só estava ali, no caminho. Mas estrangulamento também é algo muito pessoal, aponta Hayes. Vamos conversar com a faxineira. Quando saem da casa e andam pela entrada de veículos, os olhos de Hayes se voltam para cima, para umas manchas que o sobrevoam. 5 ou 6 aves grandes pairam no ar. Que aves são essas? Pergunta Barr, protegendo os olhos e as observando. Urubus, diz Hayes. Devem estar sentindo o cheiro de sangue. Capítulo 8. Irena se senta sozinha no banco traseiro da viatura da polícia, encurvada, usando sua jaqueta e tentando se manter aquecida. O dia está ensolarado, mas ainda é abril e continua fazendo frio. Ou talvez fosse apenas o choque. Ela treme e se sente nauseada também. Não consegue parar de pensar em Fred e Sheila. Todo aquele sangue, aquele fedor. A expressão no rosto de Sheila olhando para ela como se quisesse dizer alguma coisa. Sheila devia conhecer o assassino, mas nunca vai poder contar para ninguém. Irene treme e fica esperando. Nota que tem sangue no sapato. Um dos policiais abre a porta e enfia a cabeça no carro. Os investigadores querem falar com a senhora agora, tudo bem? Ela faz que sim e sai do carro. 2 pessoas vão em sua direção. Um homem alto, de cabelos escuros, provavelmente com uns 40 anos, e uma mulher mais baixa e jovem. Os 2 estão à paisana. Irena engole em seco, nervosa. Olá, diz o homem. Sou o investigador Hayes e essa é a investigadora Barr, da polícia de Aylesford. Soube que a senhora encontrou as vítimas. Ela concorda, balançando a cabeça. A senhora se importa se fizermos umas perguntas? Ela faz que sim com a cabeça e, notando que isso é confuso, responde. Não me importo. Mas está tremendo feito vara verde. Hayes se vira para Barr e diz. Tem uma manta no porta-malas, pode buscar? Ela vai depressa e volta com uma manta de lã azul marinho e a coloca sobre os ombros de Irena. É o choque, diz Hayes, erguendo os olhos para o jardim. Então continua. Por que a gente não senta no gazebo? Podemos conversar lá. Eles atravessam o gramado até a bela estrutura, onde Irena se senta em um banco, agarrando a manta nos seus ombros, e encara os 2 investigadores. Costumava brincar ali com as crianças há muitos anos. Pode nos dizer o seu nome, por favor? Pede, Barr. Irena Dabrowski. Ela soletra o nome e observa enquanto o investigador o anota. Irena podia ter um nome polonês, mas seu inglês era impecável e sem sotaque. Seus pais tinham vindo quando ela ainda era bebê.
Pelo que entendi, a senhora era a faxineira dos Merton, diz Reis, ao que ela faz que sim, concordando. Há quanto tempo trabalhava para eles? Há muito tempo. Começa a contar. Comecei quando eles tiveram o primeiro bebê. Eu era babá e morei na casa por muitos anos, até que a última filha entrou na escola. Então passei a ser a empregada doméstica e depois faxineira. Venho 2 vezes na semana agora. Então a senhora conhece bem a família? Muito bem. São como a minha própria família. Percebe que deveria estar chorando, mas se sente anestesiada. Respira fundo, inalando o ar fresco para tentar se livrar do cheiro de sangue. Tudo bem, diz Bar gentilmente. Leve o tempo que precisar. É só que eu não consigo acreditar, diz por fim. Quando foi a última vez que a senhora os viu com vida? Pergunta Reis. Foi no domingo, no jantar de Páscoa. Passei o sábado todo aqui limpando. Eles iam receber a família para Páscoa e Sheila queria que a casa estivesse impecável. Tive louças extras para polir, então voltei no domingo para jantar com eles. Quem veio para o jantar? Todos os filhos. Catherine, a mais velha, e seu esposo Ted. Dan, o filho do meio, com a esposa Lisa. E Jenna, a caçula. Ela trouxe um namorado. Eles sempre vinham jantar nos feriados, já era esperado. Às vezes a irmã de Fred, Audrey, também vem, mas ela não estava aqui no domingo. Irena olha para eles. As crianças já estão sabendo? Pergunta aos investigadores. Já contaram para elas? Ainda não, diz Reis. Elas vão ficar arrasadas. Será? Questiona Bar, olhando para a casa que valia milhões. Que falta de tato dizer algo assim, pensa Irena. Ela olha para Reis, como se confidenciasse esse pensamento para ele. Bar nota e não parece se importar. Imagino que vão herdar uma boa grana, diz a investigadora. Acho que sim, concorda Irena, friamente. Então a senhora veio para cá hoje de manhã para limpar a casa? Pergunta Reis. Ela desvia o olhar, fitando a casa. Isso, geralmente venho nas segundas e nas quintas, mas segunda foi feriado, então só voltei hoje. Conte pra gente, passo a passo, o que aconteceu quando a senhora chegou. Ela respira fundo e solta o ar. Cheguei aqui de carro pouco depois das 10h30. Estava muito silencioso. Nenhum dos carros estava na entrada. Bati a porta, como de costume, mas ninguém apareceu. Decidi entrar e, como a porta estava destrancada, eu achei que eles estavam aqui. Prossiga. Assim que entrei, senti o cheiro e vi o sangue no corredor. Eu fiquei com medo. Vi a luminária no chão e então, Sheila. A senhora se aproximou do corpo? Ela faz que sim com a cabeça, lembrando-se. Nota que suas mãos continuam tremendo no colo. Mas não encostei nela. Depois fui até a cozinha e... foi aí que eu vi. Ela engole em seco, tentando forçar a Billy de volta. A senhora entrou na cozinha? Pergunta Reis. Ela começa a se sentir tonta. Não tenho certeza. É que tem sangue debaixo de seus sapatos, diz Bar. Ela olha para a investigadora, surpresa. Devo ter entrado. Foi um choque tão grande, mas... sim, agora me lembro. Fui até Fred e olhei para ele. Ela engole em seco outra vez. A senhora tocou nele ou em alguma coisa na cozinha? Pergunta Reis. Ela olha para as mãos no colo, virando-as para cima como se procurasse rastros de sangue. Estão limpas. Acho que não. A senhora não foi até a pia? Insiste Reis. Ela parece confusa. Fui, eu estava com medo de vomitar e vomitei mesmo na pia, depois enxaguei. Ela sabe que não está sendo muito clara, mas o que eles queriam? Ela nunca tinha passado por nada assim. Isso a deixou completamente apavorada. Tudo bem, disse Reis. Sabe se os Merton tinham inimigos? Alguém que poderia ter feito isso? Ela faz que não com a cabeça. Não, acho que não. Ela para, depois acrescenta. Mas nunca se sabe, não é? Olha para eles. Quer dizer, acabei de chegar para limpar a casa, não moro mais aqui. E segurança? Pergunta Reis. Havia alguma? Não, tem umas câmeras de segurança ao redor da casa, mas elas nunca funcionaram, até onde sei. São só para assustar. Bar pergunta. Eles tinham coisas de valor na casa? Irena olha para ela, pensando que a investigadora devia ser meio idiota. A casa toda é cheia de objetos de valor. Os quadros valem muito, a prataria, as joias e por aí vai. E dinheiro? Pergunta Reis. Tem um cofre no escritório de Fred, nos fundos do primeiro andar. Não sei o que eles guardam lá. Gostaríamos que a senhora fosse conosco até a casa para dar uma olhada e ver se nota algo faltando. Acha que conseguiria fazer isso? Não quero voltar na cozinha, sussurra. Acho que podemos evitar a cozinha por enquanto, diz Reis. Mas alguém trabalha na casa? Algum jardineiro, talvez? Ela faz que não com a cabeça. Eles contrataram uma empresa. A senhora, por acaso, tem um contato dos filhos deles? Pergunta Bar. Irena pega o telefone. Tenho, claro.
Capítulo 9. Hayes fica observando enquanto Irena olha para o corpo de Sheila Merton, cobrindo a boca com a mão. Finalmente ela diz. Ela sempre usava 2 diamantes grandes, aliança de casamento e outro na mão direita. Então olha para o investigador. Eles sumiram. Uma breve volta pela casa junto com a faxineira acaba revelando um quadro mais amplo. A prataria sumiu da sala de jantar, mas não tocaram nenhum dos quadros, nem nos mais valiosos. O escritório de Fred foi saqueado, mas o cofre, escondido atrás de um quadro de paisagem, parece ter passado despercebido pelo intruso. Ainda assim, precisam abri-lo. Hayes e Barr sobem a escada para o 2º andar, pisando com cuidado para evitar o rastro de sangue. Um lustre pende no centro, e quando Hayes fica na altura dele, nota que não há poeira. Eles entram no quarto principal, que fica na frente da casa, com janelas panorâmicas dando para o gramado e para os jardins. É um quarto grande, com uma cama king size e cômodas de nogueira. As gavetas foram abertas com violência e as roupas pendem delas. Tem uma bolsa jogada de qualquer jeito na cama bagunçada e algumas manchas de sangue em sua superfície clara de couro. As carteiras de Fred e Sheila tiveram seu dinheiro e seus cartões de crédito roubados e estão jogados no chão. O porta-joias da cômoda de Sheila está aberto e torto, como se alguém o tivesse atingido na pressa. As manchas de sangue confirmam isso. Hayes fica ao lado de Irena e, juntos, observam o interior de veludo da caixa. Sheila tinha uns anéis de diamantes, uns brincos e braceletes caros, algumas pérolas, mas eles podem estar no cofre lá embaixo, comenta. A seguradora deve ter um registro. Quando voltam para a área externa da casa, os investigadores agradecem a Irena. Seguindo para o carro, Hayes começa a pensar. A gente vai pegar o culpado quando ele tentar usar os cartões ou vender as joias. Quem quer que tenha cometido o crime só levou coisas fáceis de carregar e trocar por dinheiro. Mas era tudo tão brutal que talvez não tenha sido exatamente um roubo no fim das contas. Os investigadores estacionam em frente ao consultório médico de Catherine Merton, no centro. Hayes enviou policiais para as casas dos outros irmãos para dar a temida má notícia. Contar a eles sobre o assassinato de seus pais antes que soubessem pelo noticiário. Nem Dan, nem Jenna têm endereços de trabalho no momento, segundo Irena. É uma clínica movimentada, com vários médicos de diferentes especialidades compartilhando o espaço. Os investigadores encontram um balcão da recepção no 3º andar, mostram suas credenciais e perguntam pela doutora Catherine Merton. Os olhos da recepcionista se arregalam ao ver os distintivos deles. Vou buscá-la, diz, deixando sua mesa. Quando ela retorna, avisa. Se importam de esperar na sala C, no fim do corredor, ela já vem falar com os senhores. Hayes e Barr se encaminham para a sala de exames, mas acabam não tendo que esperar muito. Uma leve batida à porta e uma mulher de 30 e poucos anos, de jaleco branco, entra na sala. Hayes a observa, atento. Ela é bonita, tem traços equilibrados. Tem os cabelos pretos na altura dos ombros partidos ao meio e usa um colar de pérolas. Seu olhar parece cheio de dúvidas. Sou a doutora Merton, diz a mulher. Minha recepcionista disse que os senhores queriam falar comigo. Hayes se apresenta e diz. Infelizmente, temos uma notícia terrível. Ela parece vacilar. Talvez seja melhor a senhora se sentar, sugere o investigador. Catherine afunda em uma cadeira de plástico enquanto Hayes e Barr continuam de pé. Ela olha para eles e engole em seco. O que aconteceu? Seus pais, eles foram encontrados mortos em casa. Ele deixa que a mulher absorva a informação. Ela olha para o investigador, descrente. É o quê? Arqueja. Hayes tenta falar da forma mais gentil possível. Eles foram assassinados. O choque parece sincero. Eles esperam Catherine processar a informação. Por fim, ela pergunta, horrorizada. O que aconteceu? Parece que foi um latrocínio, explica Hayes. Levaram dinheiro, cartões de crédito e joias. Não acredito, diz, olhando para o investigador e pergunta, temerosa. Como eles morreram? Não tem uma forma fácil de dizer e ela vai acabar descobrindo mais cedo ou mais tarde. Sua mãe foi estrangulada. Seu pai foi esfaqueado e teve a garganta cortada, diz o investigador, em tom baixo. Não, sussurra Catherine Merton, balançando a cabeça pesarosa, com a mão pressionando a boca, como se estivesse prestes a vomitar. Quando consegue, pergunta com a voz sufocada. Quando foi? Ainda não sabemos, diz Hayes. A senhora Dabrowski os encontrou por volta das 11 da manhã de hoje. Ela comentou que vocês tiveram um jantar de família no domingo de Páscoa. Ela faz que sim. Isso, estávamos todos lá no domingo.
E estava tudo bem na ocasião? Como assim? Pergunta. Havia algum sinal de que as coisas não estavam bem? Seus pais estavam estranhos, nervosos, como se algo estivesse incomodando? Não, estava tudo normal. A que horas a senhora foi embora? Pergunta Rhys. Por volta das 7, diz, distraída. A senhora chegou a entrar em contato com os seus pais depois disso? Ela faz que não com a cabeça. Não. Catherine está encarando as mãos pousadas nas pernas. Achamos que eles foram mortos entre a noite de domingo e a manhã de segunda, diz o investigador. Quanto a senhora acha que os seus pais valiam? Pergunta Barr, de forma brusca. Catherine olha para ela, chocada. Eles eram ricos, mas não sei exatamente quanto. Não consegue dar uma estimativa? Insiste Barr. Não sei. A senhora tem que perguntar ao advogado deles, diz. Walter Temple, da Temple Black. Ela se levanta. Eu preciso falar com os meus irmãos. Reis faz que sim. Eles estão sendo informados agora também. Nossos pêsames. Ele entrega um cartão para Catherine. Entraremos em contato em breve para falar sobre a investigação. Não precisa nos acompanhar até a porta. Capítulo 10. Catherine fica observando enquanto eles vão embora. Depois, fecha a porta da sala de exames e se joga na cadeira. Mal consegue acalmar a respiração. Sente-se zonza, de estômago embrulhado. Não consegue pensar direito. Tem pacientes esperando por ela e Cindy, da recepção, logo vai se perguntar o que aconteceu. Precisava se recompor. É tão difícil. Ela se pergunta o que os investigadores acharam dela. Tinha mentido para eles. Será que notaram? Precisa falar com Dan e Jenna. Vai mandar Cindy remarcar os pacientes. Eles vão entender assim que souberem o motivo. Ninguém esperaria que ela continuasse trabalhando depois do que aconteceu. Ela ouve uma batidinha à porta. Pois não? Diz. Cindy abre a porta, hesitando. Você está bem? Pergunta, preocupada. O que houve? Com uma voz apática, Catherine diz. Os meus pais foram assassinados. Os olhos de Cindy se arregalam, horrorizados e descrentes. As palavras lhe escapam. Catherine diz, de forma brusca. Você pode reagendar as minhas consultas? Vou precisar tirar uns dias de folga. Preciso sair daqui. Ela passa, apressada por Cindy, em direção ao seu consultório, pendura o jaleco branco, veste um sobretudo e pega a bolsa. Sai apertando o passo na frente dos pacientes que estão na sala de espera, sem dar por eles, e deixa a clínica. Entra no elevador e vai direto para o carro no estacionamento. Quando está sentada dentro dele, pega o celular na bolsa. Suas mãos tremem. Ela respira fundo e liga para Ted. Por sorte, ele não está numa consulta e atende. Oi? Ela tenta conter o choro, mas não consegue. Catherine, o que houve? Pergunta ele. A polícia acabou de passar aqui no meu consultório. Ela está começando a entrar em pânico. Sua respiração está rápida e irregular. Os meus pais morreram. Foram assassinados. Em casa. O outro lado da linha fica silencioso por um instante. Ted está em choque, claro. Isso... Ah, Catherine, que coisa horrível. O que aconteceu? Eles acham que foi um roubo. Sua voz parece forçada. Fica aí, diz o marido. Vou te buscar. Não faz isso. Eu preciso... Vou até a casa de Dan e Lisa. Eles já devem estar sabendo. Talvez você possa me encontrar lá. E eu vou ligar para Jenna e dizer que ela vá também. Está bem, concorda ele com a voz tensa. Não dá para acreditar. Quer dizer, você esteve com eles no domingo à noite. Catherine hesita e diz. Então, quanto a isso... O quê? A gente precisa conversar. Como assim? Só não diz pra ninguém que fui lá mais tarde naquela noite, está bem? Não contei isso pra polícia. Depois explico melhor. Jenna desperta, ainda sonolenta, com o barulho do telefone vibrando. Abre um olho, nota que Jake não está onde deveria estar. A cama, o apartamento e o cheiro sensual no lençol são dele. Então se estica para pegar o telefone no chão. Meu Deus, como está tarde. Jake deve ter ido para o trabalho e a deixado dormir. Ligação da sua irmã, Catherine. Ela atende. O que foi? Jenna, a polícia foi falar com você? O quê? Não, por quê? Onde você está? Dá para notar que a voz da irmã parece angustiada. Na casa de Jake, na cidade. Por quê? Ah, tenho uma coisa terrível para dizer. Jenna se senta na cama, afastando o cabelo da testa. O quê?
A mamãe e o papai estão mortos. Foram assassinados. Caralho, diz Jenna. É sério isso? Seu coração dispara de repente. Elas conversam um pouco. Catherine pede que ela vá encontrá-los na casa de Dan. Depois, Jenna se levanta, se veste e vai até a cozinha deixando um bilhete para Jake. Mas ele já tinha deixado um para ela. Oi, linda. Pode ficar o quanto quiser. Ou vem até o estúdio quando acordar. Beijos. Ela desiste do bilhete. Era melhor contar por telefone. Pela janela da cozinha, Lisa vê o carro de Catherine encostando na entrada. Dan não para de perambular pela casa, ansioso, esperando pela irmã. Ela se vira e olha para o marido. Ele tem andado muito agitado desde que recebeu a notícia, e agora que Catherine chegou, parece sobressaltado. Lisa vai até a entrada, mas Dan passa na sua frente e abre a porta, indo receber a irmã do lado de fora. Ela consegue ouvir a cunhada dizer: Vamos entrar. Catherine está pálida e angustiada. Com certeza andou chorando, pensa Lisa. Ela ouve o som de outro carro e todos olham para a rua. Reconhece Ted no carro esportivo, com a capota abaixada naquele agradável dia de abril. Catherine não espera pelo marido. Apenas entra na casa, sendo seguida por Dan. Lisa fica esperando por Ted e os dois entram em silêncio. Ele também parece abalado. A angústia de Catherine acaba a impactando, porque ela absorve o estresse das pessoas como se fosse uma esponja. Vai até a cunhada, que considera uma irmã, e a abraça, sentindo seus próprios olhos marejarem de compaixão. Todos vão até a sala. Jenna está a caminho, avisa Catherine. Liguei para pedir que viesse, mas ela está na cidade. Tive que contar para ela. Catherine se joga em uma poltrona e larga a bolsa no chão. Lisa olha para Dan enquanto se senta no sofá. Ele continua perambulando pela sala, agitado. Ted fica ao lado da esposa, com a mão apoiada nos seus ombros, como se tentasse protegê-la. Catherine diz, sem rodeios: Eles provavelmente foram mortos no domingo à noite. Diz isso olhando para Dan. Algo na forma como olha para o irmão desagrada a Lisa. Não consigo acreditar, exclama Dan. Lisa fica observando, preocupada com quão perturbado o esposo parece. Eu sei, diz Catherine. Também não consigo, mas 2 investigadores acabaram de passar no meu consultório. Sua voz está um pouco esganiçada. Eles vão começar uma investigação do assassinato. Meu Deus, isso é surreal, comenta Dan, parando do nada. Lisa acena para que ele venha se sentar ao seu lado e ele obedece, jogando-se no sofá. Catherine os encara por um tempo. Eles te disseram que quem os encontrou foi Irena? Do sofá, Dan faz que sim com a cabeça, nervoso. Ele pega a mão da esposa e a aperta. A ficha de Lisa estava enfim caindo. Eles estão mortos, pensa. Ela também não consegue acreditar. Não consegue acreditar na sorte deles. Isso mudava tudo. Ela olha de relance para o marido. Talvez não seja assim tão ruim. Talvez estejam ricos. Dan pergunta: O que os investigadores disseram? Eles parecem acreditar que foi um latrocínio, diz Catherine com um tom de histeria na voz. A mamãe foi estrangulada, o papai foi esfaqueado e teve a garganta cortada. Meu Deus, diz Dan, voltando a se levantar de repente, passando a mão pelo cabelo preto. Que coisa horrível, não disseram isso pra gente. Lisa olha para Catherine, horrorizada. Os policiais não tinham dado esses detalhes quando vieram, apenas disseram que Fred e Sheila foram assassinados, mas não como. Agora sente que está prestes a vomitar. Dan parece hesitar por um instante, depois se vira para Catherine e fala: Mas você sabe o que isso quer dizer? Lisa observa o marido, tentando conter a ânsia de vômito, pressionando a mão na boca. O quê? Pergunta Catherine, como se não conseguisse acompanhar seu raciocínio. Estamos livres, todos nós, livres dele. A expressão de Catherine é de tristeza, parece chocada. Vou fingir que você não disse isso, declara, repreendendo. E se eu fosse você, guardaria essas coisas só pra mim. Lisa observa, inquieta, enquanto a sensação de enjoo na boca do estômago só aumenta. Queria que o Dan tivesse um pouco mais do autocontrole de Catherine. Tem certeza de que essa também foi uma das primeiras coisas que a cunhada pensou ao receber a notícia, mas era sensato bastante para não dizer em voz alta. Capítulo 11. Quando Lisa vai até a cozinha passar um café, Dan diz para Catherine e Ted: Pobre Irena. Deve ter sido horrível encontrá-los, concorda Catherine, olhando para o nada.
Depois ela olha para Ted e Dan nota que o cunhado está apertando o ombro dela, reconfortando-a. E agora, o que acontece? Pergunta Dan. Não faço ideia, diz Catherine. A incerteza da irmã o deixa angustiada por um instante. Se Catherine não sabe o que fazer, como eles vão se virar? Mas então ela parece se recompor. Precisamos organizar um velório. Certo, diz Dan, que não tinha pensado nisso. E os investigadores vão querer conversar com todos nós, continua Catherine. Conversar com todos nós? Repete Dan. Por quê? Porque ela está olhando assim para ele. Não fui eu, protesta. Todos olham para ele, surpresos. Porque ele disse isso. Precisa se controlar. Catherine está de olho nele, atenta, e Ted o observa, inquieto. De repente, sentindo-se exausto, Dan desaba no sofá e joga a cabeça para trás. Perde-se em devaneios agradáveis. Seus pais estão mortos. Chega de jantares em família. Chega de pedir dinheiro e ter que ouvir não. Chega de alfinetadas humilhantes do pai na frente dos outros. E quando o velório passar e as coisas tiverem se acalmado, tem um inventário. Ele se pergunta quem será o testamenteiro. Provavelmente Catherine. Ou talvez o advogado do pai, Walter. Uma coisa é certa. Definitivamente não será ele. Todo esse adorável dinheiro vindo para eles. Sente o peito se encher de alegria. Catherine pode fingir o quanto quiser, mas Dan sabe que a irmã está tão feliz quanto ele. Agora pode ficar com a casa. Essa pode ser a sua parte. Ele prefere a sua em dinheiro. Lisa vai ficar aliviada por terem enfim se livrado do jugo do pai, por enfim deixarem para trás toda aquela preocupação com dinheiro. Podiam ser felizes outra vez. E quanto a Ted, Dan não tem a menor dúvida de que ele está tão feliz quanto os demais, apesar da falsa expressão de preocupação. Ele não suportava o sogro. E Ted aprecia coisas boas. Dan sempre invejou o carro esportivo do cunhado, uma BMW Z3 conversível. Mas dizia a si mesmo que isso era típico de dentistas. Compravam carros esportivos para compensar quão entediante e desagradável era o trabalho. Agora Ted pode se aposentar se quiser. E Jenna, bem, ela nem sequer vai fingir estar triste com a morte dos pais. A verdade é que com a morte dos pais, as coisas estavam melhores para todos. Não levariam mais anos, talvez décadas para receber a herança. Não teriam mais que dançar conforme a música do pai, não precisariam passar anos fazendo visitas deprimentes por obrigação a asilos. Tinham se livrado de tudo aquilo. Agora, eles enfim poderiam começar a viver. Se não fosse inapropriado, eles deveriam mesmo estar comemorando. Sua vontade era de abrir um champanhe da geladeira. Ted se distrai da sua análise de Dan quando Lisa volta trazendo uma bandeja com xícaras de café, leite e açúcar. Um clima estranho para na sala e ele não se sente confortável. Também fica pensando no que Catherine tinha lhe dito ao telefone. Por que a esposa não quer que ninguém saiba que ela esteve lá naquela noite? Com certeza era a tolice dela. É claro que ela deve dizer isso à polícia. Vai ajudar a montar uma linha do tempo do que aconteceu. Ted precisa falar sobre isso com ela assim que voltarem para casa. Ele fica tentando ler a expressão facial de Lisa enquanto ela deixa a bandeja na mesa de centro, mas seu rosto está escondido pelo cabelo castanho e volumoso. Dan está um pouco esquisito. Parece muito agitado. E Ted quer saber se mais alguém percebeu isso. Ele olha de Dan para Catherine, perguntando se entende direito algum deles. Dan, Catherine e Jenna tiveram uma infância em comum. Uma infância cheia de privilégios e sofrimentos, com os pais negando amor e escolhendo favoritos. Pelo que sua esposa lhe contou, isso criou tensões e rivalidades de longa data entre eles, mas também os uniu de uma forma estranha. Ted não tem irmãos, então não sabe como a coisa funciona. Catherine tentou explicar sua relação com os irmãos, mas, sendo filho único, tinha dificuldade para entender. Existem coisas acontecendo aqui que ele simplesmente não consegue captar. Catherine se estica para pegar um café e, por um instante, cada um se distrai com sua xícara. A gente devia ligar para Irena. Falar para ela vir para cá, diz Dan, pegando seu café e levando a xícara, trêmulo, até a boca. Afinal, ela é parte da família. Deveria estar aqui num momento como esse. Depois ele parece apreensivo e diz: Não é estranho ela não ter ligado pra gente? Vou ligar para ela, avisa Catherine, revirando a bolsa no chão, tentando encontrar o telefone. Essa é outra coisa que Ted nunca entendeu. A relação dos ricos com seus empregados. Eles dizem que Irena é como se fosse da família, mas, pelo que tinha conseguido notar, Fred e Sheila a tratavam como uma empregada doméstica, nada além disso. Irena foi embora na mesma hora que eles quando o jantar de Páscoa deu errado. Ela tomou partido dos filhos. Eles, pelo menos, parecem gostar dela. Catherine disse para Ted que Irena praticamente os criou. Era muito mais presente que a própria mãe deles.
Ele se pergunta se Irena, lá no fundo, também vai se sentir feliz com o rumo das coisas, passado o choque. Será um cliente a menos, mas quem sabe não havia algo para ela nos testamentos. Os testamentos. É nisso que todos estão pensando, mesmo que ninguém ainda tenha o mencionado. Ele fica se perguntando quem tocará no assunto primeiro. Provavelmente será Jenna. Ninguém admite que fica feliz quando uma pessoa morre, mas Ted sabe que isso é possível. Quando seu próprio pai morreu de cirrose hepática, ele tinha 12 anos e se sentiu, acima de tudo, aliviado. Sua mãe foi uma viúva perfeita, mas quando voltaram para casa naquela noite e ele estava no quarto, conseguiu ouvi-la cantarolando pela casa, parecendo feliz pela primeira vez em anos. Ele seria o primeiro a admitir que o mundo estava melhor sem algumas pessoas. Catherine larga o telefone. Irena diz que já está vindo. E depois acrescenta. E quando Jenna chegar, a gente pode começar a planejar o velório. Dan concorda com a cabeça e diz. Como foi ela quem os encontrou? Talvez Irena possa nos dizer o que está acontecendo lá. O que a polícia está dizendo. Ele olha para todos, notando o silêncio. O quê? Vocês não estão curiosos? Ted está curioso. De repente ele se pergunta quem matou Fred e Sheila, se tinha sido mesmo um latrocínio. Está doido para saber o que Irena pode dizer e está certo de que os outros também estão. Ele se pega olhando para Dan e pensando. Lembra-se da conversa entre o cunhado e o pai no domingo de Páscoa na sala, da onda de raiva impotente subindo pelo pescoço de Dan. Ted sabe dos problemas financeiros do cunhado. Catherine lhe contou. Lisa confidenciou a ela como o dinheiro estava apertado, e Ted sabe que sua esposa também tem andado preocupada com o irmão. Ele fica se perguntando em que momento exatamente Fred e Sheila foram mortos. Tenta se lembrar da noite de domingo, depois daquele terrível jantar em família. Catherine voltou para lá e ele foi para a cama. Quando a esposa voltou, ele já estava dormindo e não sabia bem que horas eram. Acordou por um instante enquanto ela se deitava ao seu lado na cama. Pode continuar dormindo, sussurrou ela. Está tudo bem? Perguntou Ted. Aham, está tudo bem. Ela o beijou e virou para o lado. Na manhã seguinte, Catherine disse para o marido no café da manhã que ela e a mãe tinham conversado na noite anterior. Explicou que Sheila tinha esquecido o celular no primeiro andar e que por isso não atendeu a ligação. E sobre o que ela queria falar contigo? Perguntou Ted. Ela quer que eu converse com o papai sobre Jenna. Ele quer cortar a mesada dela e mamãe pediu que eu tentasse intervir. Ela não quer que Jenna volte para casa. Agora. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!